Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo no canal /podcast STF Sociologia, Teologia e Filosofia. Eu sou Emerson Marques e no vídeo de hoje eu e o pastor Vitor Pires falaremos sobre fim dos tempos após a nossa vinheta. Bem, pastor, pós-carnaval aí nós tivemos algumas polêmicas aí sobre fim dos tempos. Nós tivemos aí duas cantoras pops, vamos dizer pops, né? Sim. E uma falou para a outra que o fim dos tempos está próximo. Ou seja, que Jesus vai voltar entre 5 e 10 anos. Delicado, hein? Jesus falou que não sabia, mas ela está sabendo. E aí, pastor, vamos falar um pouco aí sobre essa situação, sobre o fim dos tempos. Vamos entender um pouquinho isso daí. O que é curioso nessa afirmação é ela datar, né? Ela dá uma data, um período, um prazo. Então, no máximo 10 anos, o fim chegará, né? Então, Cristo voltará, levará a sua igreja, será o julgamento final, esse tipo de coisa. Então, é extremamente complicado. Você acabou citando, não sabemos o dia nem a hora. Está reservado ao Pai que está nos céus. Agora, que o fim dos tempos está próximo, ok, isso é bíblico, os sinais estão aí, nós cremos nisso. Na verdade, é a expectativa de todo cristão. Tem que ser essa. Nossa esperança está em Cristo vir nos buscar, em morarmos com Ele num corpo glorificado. Essa é a nossa esperança. Não ganhar na Mega Sena, não ter uma casa, né, não sei na onde, um carro legal, viajar ao mundo. Não deve ser essa a nossa esperança. Podemos fazer essas coisas? Evidente que sim. Mas nosso coração não está nisso. Não ajunteis tesouro, né? Onde a traça e a ferrugem corroem, né? Mas assim, pastor, a gente fala muito sobre o fim do mundo. Eu até brinco às vezes com alguns irmãos. Será que não está mais fácil nós morrermos do que essa vinda de Cristo? Porque é tão polêmico isso. É muito delicado, assim, né? A gente afirmar na questão como aconteceu, né? Como alguns, né? Inclusive eu vi alguns vídeos, alguns pastores já afirmando que esse ano eles falaram da questão geopolítica, né? Porque as guerras e tal. Não é muito arriscado a gente achar que uma guerrinha ali já é o fim do mundo? Sim. Como eu disse, são sinais. Sinais que apontam aí o retorno, a volta de Jesus Cristo. Mas não é algo definitivo. Aconteceu aquilo, pronto. Próximo evento histórico será Jesus aparecer. Não é assim. Até mesmo porque, quando ouvirmos rumores de guerra, doenças, epidemias, pestes e etc., são sinais. O princípio das dores. Mas a coisa vai ficar feia realmente quando houver paz. Quando houver paz em todo o planeta. Então, se levantará um líder, e aí a gente pode incluir a questão social, geopolítica, e econômica e etc. Que ele vai trazer uma estabilidade no mundo. Então, todos os países estarão de acordo com esse líder, talvez uma moeda única, talvez facilidade de poder de compra ali, uma qualidade de vida talvez melhor. Então, quando estiver tudo em paz, aí que nós devemos realmente aguardar e ansiar e nos preparar mais do que nunca, tá? Claro, nós precisamos viver uma vida santa, íntegra, grata a Deus por tudo aquilo que Ele fez e faz por nós. Tá? Tem uma pergunta
assim, nós temos a questão literal e a questão alegórica na Bíblia, né? Sim. Por exemplo, as pessoas falam muito, e a Bíblia fala sobre a marca da besta. Podemos entender isso como literal ou alegórica? Porque assim, ó, por exemplo, A na fronte, A na mão. Os cristãos já não iam ficar, como dizem, como gato molhado, e já não iam mais aceitar isso. Será que a gente entende essa passagem como ela literal ou alegórica? Eu creio como sendo algo literal, algo que fisicamente vai acontecer. E acompanhando os avanços científicos, tecnológicos, não está difícil, não está longe disso acontecer. Hoje você pode colocar um microchip no seu cachorro, no seu gato, no seu pet, para rastreá-lo, por uma questão de segurança. Vários milionários, pessoas ricas, famosas, colocam chip nos seus corpos exatamente para elas serem rastreadas, por uma questão de segurança. Hoje, com um celular simples, antigo, eu consigo fazer pagamento por aproximação com o celular. Então, poxa, facilita demais a minha vida. Hoje eu não uso mais carteira física, não ando mais com minha habilitação, não ando mais com o documento do carro, não ando com cartão de débito e crédito. Está tudo no celular. E o meu celular tem 5 anos de lançamento. Então já é um aparelho antigo, defasado. Não seria muito mais simples ter toda essa tecnologia na palma da mão, literalmente? Um microchip que me permitisse pagar, que me permitisse transferir dados, notificar. Seria muito mais simples. E aí eu entendo que será algo assim, sutil, entre aspas, sutil. Então, a marca da besta, eu acredito como sendo literal e eu acredito que seguirá esse caminho. Eu vou pedir para o pastor também explicar aqui, não sei se de repente a gente falou alegórico, literal, o que a gente entende, pastor? O que é um alegórico, o que é um literal, para as pessoas que nos acompanham? Ótimo. Boa colocação. Literal, a própria palavra diz, é o que realmente, literalmente vai acontecer, como está escrito daquele jeito. Alegórico é quando você tem uma interpretação sobre. Não é bem daquele jeito. É que, na verdade, as pessoas vão identificar, mas não é algo tão fácil, algo visível e etc. É como se... Eu não cheguei a participar, mas tem algumas tintas que brilham com a luz negra, né? Então, só sabe quem faz parte, só sabe quem tem a luz negra ali para visualizar. Alegoria é como se fosse uma interpretação, uma forma de você explicar aquilo, mas não vai acontecer exatamente daquela forma. Eu posso entender assim, bem simples. É um exemplo. Vai acontecer, mas não é desse jeito. Mais ou menos assim, ou não? É um pouco forçado, mas sim. Eu estou forçando aqui, fazendo um desenho, podemos entender dessa forma. Como entender a questão de tempo, assim? Porque a gente... por exemplo, houve a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Terceira Guerra Mundial, pode vir a acontecer e tal, e aí? Só aproveitando que você citou a questão do tempo, só para trazer um exemplo bíblico, a questão da alegoria. Deus criou o mundo em 6 dias, no 7º ele descansou. Foram 7 dias de 24 horas, como nós contamos hoje, ou é alegórico? Cada dia, na verdade, é um período de anos de tempo. No primeiro dia, sei lá, foram 20 anos. Deus trabalhando ali para fazer o sol, para fazer a luz, etc. Entende? É uma alegoria. Foi literal 6 dias
ou é alegórico? Não, são períodos de tempo. Cada dia representa um período de tempo. Sei lá, uma década, enfim, um milênio, que exagero. Mas enfim, tá? Só para entendermos essa questão alegórica. Teríamos que entrar biblicamente e entender Daniel e Apocalipse. Mas é evidente que as grandes guerras, elas têm um impacto e, de certa forma, é uma resposta profética do estado da humanidade. Então, Primeira Guerra, período de entreguerras que não durou muito, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, as guerras que estão acontecendo hoje, Hamas, Israel e etc., são sinais. São sinais. A tendência, infelizmente, é as guerras serem cada vez mais frequentes e maiores. Não diria uma terceira guerra mundial, eu acho ousado demais. Ousado demais. Até porque os especialistas, né, eles dizem que com a tecnologia que nós temos hoje de armas, né, bombas nucleares aí, nós implodiríamos, nós destruiríamos o planeta Terra com tanto poder de fogo, de destruição que nós temos hoje. Então eu acredito que não chegaremos a tanto, tá? Mas de dizimar, de matar, enfim, isso eu acredito sim. Eu falei até de Terceira Guerra Mundial porque já estão dando, né, alguns especialistas no Apocalipse. Especialistas do Apocalipse estão falando já que pode vir uma Terceira Guerra Mundial, que esse ano será o ano, né, o ano chave para os acontecimentos apocalípticos, para cumprimento da palavra. E aí nós nos remetemos a 2012, né? Sim. Porque então já éramos para estar tudo mudado, né? Se de repente o mundo tivesse acabado em 2012, exatamente, né, nós não teríamos tantas situações assim. Como entender, por exemplo, nós falamos do arrebatamento, essa situação aí com as duas cantoras aí do carnaval, elas falaram que Cristo levará a igreja. Tem uma situação delicada. Cristo leva a igreja e muda a terra ou leva a igreja para um novo céu? Como entender isso aí? Porque alguns grupos falam que Deus vai vir, vai tirar todo mundo, vai mudar tudo a terra. Para aqueles que estão nos acompanhando, né, de repente entender essa situação. Leva ou muda a terra? Como é que é isso aí? É uma pergunta interessante e realmente tem aí as duas interpretações, que são. Então, Cristo vem, aí aqueles que dormiram, aqueles que já morreram fisicamente, ressuscitarão. Então, eles ressuscitarão primeiro. E os que estão vivos e são crentes, ou seja, creem em Jesus Cristo, são fiéis, eles terão seus corpos transformados, glorificados. E aí sim, estarão com Cristo. E aí que está. Eles estarão onde? O Apocalipse fala, novos céus e novas terras. Novos céus e nova terra. Então, será lá em cima, como a gente, né, diz. Imagina que seja o céu. Né? Uhum. Ou realmente Deus restaurará todas as coisas. Porque não podemos esquecer que o Jardim do Éden, o Éden, era aqui, planeta Terra. Então, assim, Deus escondeu, ninguém sabe onde está, mas está aqui. Deus vai restaurar todas as coisas e aí nós viveremos com um novo corpo glorificado aqui mesmo, todos juntos, reinando com Ele. É uma boa pergunta. Eu prefiro nem arriscar dizer o que eu penso aqui agora, mas são questões interessantes. De qualquer forma, o debate é esse, teologia é isso. O que não está claro na Bíblia, nós especulamos, nós ficamos brincando e tentando, né, saber
o que vai acontecer, como vai acontecer. Mas a nossa esperança maior é, de fato, termos nosso corpo glorificado ou ressuscitarmos com Cristo e vivermos com Ele. E assim, tem outras questões, né? Que é a questão pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, que nós não vamos entrar nisso, que é um assunto um pouco mais extenso, mais delicado, teria que ser vídeos separados, Uma boa ideia. né, separados, para a gente poder falar, explicar, pós-tribulacionista pensa assim, pré assim, meso, e, enfim. E nós já tivemos vídeo tocando no assunto. Sim, já entramos no assunto. Mas seria interessante, de repente, né, a gente fazer um vídeo, estruturar uma sequência. Estruturar uma sequência pra gente. Mas aqui nós, no vídeo de hoje, a nossa intenção é entender esse negócio de arrebatamento. Todo mundo fala de arrebatamento, mas assim, olhando a questão comportamental, as pessoas nunca estiveram tão preocupadas em atacar alguns cristãos que estão falando da questão do arrebatamento. Tem várias vertentes aí, porque hoje os crentes estão sendo atacados, mas foi algo que sempre aconteceu no meio da igreja. Porque aí, os cristãos sempre creram no arrebatamento da igreja. Não vai ser diferente hoje. Espero que não. Tem umas coisas que estão mudando, muita coisa está mudando. Mas assim, pastor, para a gente já ir encaminhando aqui para o nosso final, só para nós fecharmos esse bloco. Para que haja o arrebatamento da igreja, nós falamos da questão geopolítica, nós falamos da questão da igreja, daquele líder. Será que hoje está fácil você ter um líder? Porque vai ser preciso de um líder mundial para que eu consiga fazer uma moeda única, né? Ou pelo menos uma moeda mais forte que o dólar hoje. Mais forte que o dólar, ou igual ao dólar, ou fácil, né? O que eu compro, por exemplo, no Japão, eu não preciso, né, mudar, enfim. Será que está fácil hoje para subir um líder, olhando filosoficamente ou sociologicamente, no poder? Não está, não. Olhando com olhos humanos, sim. Não. Daí que está o nosso alerta. Não é uma questão de inteligência e estratégia humana. Esse líder, essa figura, é a figura do anticristo na Bíblia. Então, tem todo um poder das trevas, um poder, né, do diabo, agindo através dessa pessoa para manipular e governar as nações, o mundo. Pensando hoje, nós temos brigas de nações de primeiro mundo aí, nós temos grandes dilemas por dinheiro, por petróleo, cada qual buscando o seu interesse, cada qual defendendo a sua bandeira, a sua moeda. Então, humanamente falando, é difícil ter alguém falar, não, e quem? De que nação seria esse representante, esse líder? Nós palpitamos, vai vir dos Estados Unidos. Tá, então, sei lá, um presidente americano, norte-estadunidense, beleza. Ele vai assumir o controle da economia mundial. Poxa, no cenário que nós temos hoje, e China? Como que reagiria a isso? E Rússia, como reagiria a isso? Sabe? Aí a gente começa a incluir outras nações que nunca se deram bem assim com os Estados Unidos. Como simplesmente aceitariam esse controle, esse governo? Humanamente falando, a questão política, social é bem intensa, bem complexa. Bem delicada. A gente pode ver no Oriente Médio, né? A questão lá de Israel, de Hamas, a questão do Irã, da ONU. Intervir ou não. Alguns dizem, já vi alguns teólogos questionarem, que o anticristo virá do meio da igreja. O pastor tem essa
essa percepção, tem esse entendimento também, ou é um pouco diferente? Meio da igreja que eu digo, porque alguns, assim, com todo respeito, se você que é católico nos acompanha, né, alguns falam assim, o Papa é o anticristo. Mas a gente vai ver, o Papa tem a força dele ainda hoje, ele tem, é um grande líder, né? Eu assim, na minha visão sociológica, eu acho que é o único líder no mundo que consegue fazer uma guerra geral. Se a gente olhar... Ousado isso. Bem ousado, né? Mas se ele, como um líder, se ele declarar guerra, claro que ele não vai fazer. Eu tô usando alegoricamente, fazendo uma alegoria. Mesmo assim, ousado. Muito ousado. Então, mas enfim. Mas é um que mexe, se a gente parar para olhar, mexe no mundo. Sim, tem uma influência global. Influência global. Ele é o único que tem influência na China, é o único que tem influência nos Estados Unidos, na Europa. Ele tem seus... Né, eu estou falando da questão religiosa, né? Sim. Política e religiosa, né? Sim. Então, se alguém entender que ele que Deus usou ele ali, como infelizmente alguns do nosso meio às vezes usam da má fé, infelizmente, né? Mas se for olhar para este lado, mas enfim, a pergunta é: o pastor entende que poderá vir um anticristo do meio religioso ou político? Vai misturar os dois? Pode, claro que pode. Até porque o próprio diabo no deserto tentou Jesus usando a Bíblia, usando a palavra. Nós temos referência bíblica que diz que se os tempos não fossem abreviados, até os eleitos se perderiam, cairiam. Por quê? Porque a pressão, a tentação será tão grande, tão forte, que, enfim, até aqueles que foram escolhidos, chamados por Deus, podem cair. A questão intelectual é um dilema contínuo, constante nas nossas vidas. Poxa, a pessoa conhece a Bíblia, cita a Bíblia e baseia todas as ações dela usando a Bíblia. Então, uma pessoa de Deus, espera lá, não é bem assim. Aí nós voltamos à premissa básica. Texto fora do contexto vira pretexto. Aí você afirma qualquer coisa usando a Bíblia. Então, racismo já foi defendido usando a Bíblia. Infelizmente. Várias guerras já foram... já se matou em nome de Deus usando a Bíblia. Então, é possível. Então, respondendo de novo a sua pergunta, pode vir de dentro da igreja? Pode. De repente, um pastor que foi ganhando... hoje com a internet está muito mais fácil, né? Um influencer digital, um pastor e não sei o quê, e pronto. Arrebanhou o mundo inteiro e, na verdade, é o anticristo ali que está enganando e conduzindo todo mundo. Nossa. Tá criando bodes em vez de ovelha, tá formando bodes e não ovelhas, né? Mas é isso aí. Isso é um pedacinho do que a gente pode entender sobre fim dos tempos, né? Um apocalipse. Né? E assim nós vamos terminando o nosso vídeo de hoje. Se você não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreve no nosso canal. Se você é inscrito, dê aquela curtida, compartilhe com seus amigos. E é isso aí. O STF vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo, porque o conhecimento te libera.